365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica, mais um dia dos nossos devocionais. E hoje nós vamos ver aqui no nosso estudo bíblico de capítulo 2 do livro de 1 Samuel até o capítulo 4, nós vamos ver o quanto é precioso o chamado de Deus e o quão grande é o Senhor em nossas vidas. Capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, nós vamos ver aqui que Ana faz um cântico. Então aquela mulher que sofreu, aquela mulher que passou por muita dificuldade, humilhação, dificuldades emocionais e principalmente julgamento de um povo que por muito tempo discriminou o fato dela não poder gerar filhos, agora está vendo uma mulher que se prostra diante de Deus, que teve o seu filho e que mesmo assim cumpre com a sua palavra e devolve esse filho para que o Senhor seja o centro de tudo na vida dele. Em 1 Samuel capítulo 2, a palavra de Deus vai nos mostrar como Ana manifesta a sua alegria diante de Deus. Então ela entra em um belo cântico, e um cântico muito profundo, cheio de declarações de amor e de reverência ao nosso Deus. Ela diz aqui, em algum versículo, numa parte desse cântico vai dizer o seguinte: levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele faz o sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor e sobre eles estabeleceu o mundo. Olha o cântico que essa mulher revela, olha o cântico que essa mulher entrega ao Senhor, o cântico de amor, um cântico de declarações de amor e de glórias ao Senhor. Todos os anos, Ana visitava Samuel em Siló, lá onde o tabernáculo estava estabelecido, onde ele ministrava diante do Senhor, ou seja, ele realmente está vivendo um propósito, fez sentido, toda aquela oração de Ana, toda aquela devoção, faz muito sentido porque em uma época de um sacerdócio meio conturbado, meio perdido, Samuel é uma esperança para o povo. Então ele cresce ainda um menino, mas cresce na presença, ele cresce ministrando ao Senhor. Na ocasião, Eli, o sacerdote, a abençoava com as seguintes palavras: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então, diante desse cenário todo que ela vive, por ter entregue o filho da sua promessa, uma mulher que, sempre sonhou em gerar filhos e não conseguia, e quando ela gera, ela devolve esse filho ao Senhor. Eli, então, o sacerdote, ele sempre orava abençoando, todos os anos ele orava por ela, abençoando para que ela tivesse outros filhos. E de fato, o Senhor ouve essa oração do seu servo, e Ana deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Então, como Deus é bom, porque aquela mulher que não podia gerar, agora tem bastante filhos, ela entrega o seu primogênito ao Senhor, ela faz esse sacrifício, essa oferta agradável ao Senhor, devolvendo a ele o próprio filho, o primeiro filho que nasceu dela, e automaticamente ali, com o passar dos anos, ela gera outros filhos. Ana lhe pede um filho, mas o Senhor, o nosso Deus, acrescentou e muito à medida da sua oração. Então, o exemplo dessa mulher de Deus, ele nos mostra que nós devemos aqui ser generosos com o reino de Deus e com a sua palavra. Não por interesse, mas sabendo que nós servimos a um Deus que é muito bom, a um Deus que é maravilhoso, a um Deus que é gracioso, a um Deus que é perdoador, um Deus que cuida muito bem de nós. Então nós devemos ser generosos com o reino, nós devemos ter em nosso coração o princípio da generosidade, entendendo que o Senhor, ele vai muito além daquilo que a gente precisa, ele nos dá muito além daquilo que a gente precisa. A passo aqui de essa generosidade e tudo mais que está acontecendo aqui, para a gente ter um parâmetro, a passo que Eucana e Ana se alegravam com a fidelidade de Samuel e Eli testemunhava a impiedade dos seus filhos e não tomava providências. Então olha só como é interessante você ter a sua vida aos pés do Senhor, você ter a sua vida regrada e certa, consertada, sempre em análise aos pés do Senhor, para que você possa viver bons frutos. Eles tiveram esse filho tão sonhado, tão prometido, e mesmo assim, eles viram ali o seu filho crescendo na presença de Deus e sendo fruto na presença de Deus. Algo que, infelizmente, o próprio sacerdote Eli não via esse mesmo fruto com seus filhos. E eles vinham da linhagem sacerdotal, eles vinham da linhagem de Arão. Então, olha a tristeza, olha a decepção que é você ver os seus filhos, a sua família se perdendo num caminho distante do Senhor.
Isso faz então com que o juízo do Senhor recaísse sobre eles, de forma que o seu sacerdócio está chegando ao fim e a sua geração não vai permanecer servindo ao nosso Senhor, servindo a Deus. Então, por intermédio aqui das atitudes erradas desses filhos de Eli, uma linhagem sacerdotal vai ficar para trás e eles vão, o Senhor vai encerrar essa linhagem sacerdotal. A partir de agora, Deus não vai mais continuar, que a sucessão vai ser realmente esse sacerdócio. Ele vai interromper isso, ele vai colocar para liderar o sacerdócio aquele que realmente tem um coração como ele, aquele que tem um coração disposto e servo ao reino de Deus, diferente desses filhos de Eli aqui. O capítulo 2 de 1 Samuel, ele é dividido aqui em algumas partes. A primeira parte, em 5 partes, vamos colocar aqui. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 10, ele vai falar um pouco sobre o cântico de Ana, declarações e palavras de exaltação e de glória ao Senhor. Do versículo 11 ao 17, nós vamos falar aqui, esse capítulo vai falar sobre a impiedade dos filhos de Eli. Do 18 ao 21, ele vai falar sobre a bondade de Deus com Ana. Dos 22 ao 25, Eli vai repreender os seus filhos. E do 26 ao 36, vai vir o juízo de Deus sobre Eli. É interessante ver essa repreensão, porque Eli é um sacerdote, Eli é um responsável por conduzir o povo de Deus. Agora, imagina você, como você vai conduzir o povo de Deus, como você vai conduzir o povo de Deus a estar mais perto de Deus, se você não consegue repreender e cuidar dos seus próprios filhos, se você não consegue repreender e cuidar daqueles que estão ao teu lado, daqueles que são os mais próximos de você. Olha o que Eli diz aqui dos versículos 22 ao 25. Eli então, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam e a todo Israel, e que eles se deitavam com mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhe perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Mas, não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, versículo 25, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas, se pecar contra o Senhor, quem intercederá por eles? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor também já queria os matar. Então, olha que triste você ver aí que pessoas que não aceitam a repreensão, pessoas que menosprezam o valor do reino de Deus, pessoas que menosprezam a posição e a sua caminhada com Deus. Eles foram chamados para servir ao povo de Deus, eles foram chamados a servir como sacerdotes e conduzir o povo à presença. Disso, eles estão fazendo tudo ao contrário. Eles roubam parte das ofertas, eles se deitam com as mulheres que servem no templo, eles fazem tudo errado, eles banalizam o reino de Deus. Então Deus já sabe que não há mais, não há como dar chances para aqueles que não querem. Então aqui o Senhor está estabelecendo um princípio muito triste para esses homens. O fim deles está aqui praticamente decretado, eles mesmos fazem isso com a própria vida. Então, em substituição, Deus levanta um novo homem, Deus levanta aquele que quer servi-lo. O capítulo 3, vamos falar então sobre Deus chamando Samuel. Em 1 Samuel capítulo 3, o Senhor nos mostra que as nossas orações, elas podem tomar um rumo completamente diferente do que a gente esperava. Ana pediu a Deus que lhe desse um filho e o Senhor, por sua vez, lhe deu um sacerdote, ou seja, Deus deu muito mais do que ela esperava. Deus deu um sacerdote, um juiz, um profeta. Nesse capítulo, ele vai ouvir a voz de Deus pela primeira vez em um tempo onde a voz do Senhor não se manifestava mais, em um tempo onde não se ouvia mais a voz de Deus, em um tempo onde não se preocupava em enxergar com os olhos de Deus. O povo foi caindo no esfriamento, aquele esfriamento, aquela apostasia que Moisés, antes de morrer, começou a declarar para o povo tomar cuidado com ela. Agora ela é a realidade do contexto do povo. E infelizmente um povo que não ouve a voz de Deus, um povo que não busca pela vontade de Deus, automaticamente está fadado ao fracasso.
Então, Samuel é um divisor de gerações. Samuel vem para ser um divisor de gerações. Ele é o último juiz. Ele é o último juiz do povo de Israel. Ele também é um novo profeta que se levanta no meio do povo. Então, Samuel, ele é a transição entre a época de juízes para a época de um povo que vai ter um profeta no seu meio e um povo que vai escolher, então, um estilo de vida diferente, um tipo de governo diferente. A geração que não ouvia Deus estava ficando para trás e a fidelidade de Ana, a fidelidade de Samuel atraíram o amor de Deus para si. Deus então escolhe Samuel como o ministro de um novo tempo, um profundo homem de Deus a quem o Senhor amou e por meio dele faz maravilhas. Então Samuel foi um dos homens aqui, um dos profetas, um dos juízes, um dos líderes do povo de Israel, aonde mais você vai ver a manifestação de Deus e a fidelidade, o amor de Deus, a bondade. Por quê? Todas as palavras de Samuel se cumpriram. Todas as palavras que Deus colocou sobre a sua boca, tudo que Deus fez sobre a vida desse homem se cumpre. E é muito importante a gente ver esse relacionamento de profundidade, de verdade com o Senhor. Samuel jamais se colocou diante de Deus como um homem que não fosse entregar tudo que tinha, não fosse entregar tudo que era um homem íntegro, um homem verdadeiro. Samuel nunca foi menos do que 100% com Deus. Isso nos inspira. Será que nós estamos entregando e dando a Deus o nosso melhor? Será que nós estamos fazendo o melhor para o Senhor em nossas vidas? Deus escolhe então Samuel como ministro do povo, como um novo homem, aquele que o Senhor amou e faz muitas maravilhas por meio dele. Nós vamos aprender aqui nesse capítulo que para falar conosco, Deus ele se utiliza daquilo que nos é familiar. Deus usa aquilo que é conveniente, aquilo que é familiar para falar, para se comunicar conosco. Há muitas pessoas e formas diferentes de Deus se comunicar. Talvez com algumas pessoas Deus vai usar sinais que a pessoa entenda que é o Senhor que está falando com ela. Eu conheço pessoas que Deus usa animais ou situações de natureza para falar com elas. Outras pessoas Deus fala em sonhos. Algumas outras pessoas Deus fala de maneira audível. Outras pessoas Deus dá visões. Isso está tudo bem. Deus é o mesmo, ele fala de diversas formas e nós temos que entender que isso é normal. Nós vamos ver aqui nesse capítulo que quando ele ouve a voz do Senhor, Samuel acha que fosse Eli. Samuel achou que era o Eli falando e não o próprio Deus. A Bíblia vai dizer que ele era muito novo, que ele ainda não conhecia, que a palavra de Deus ainda não havia sido revelada a ele. Então, há um momento na tua vida que o Senhor vai se revelar a você de uma maneira que vai estabelecer uma comunicação perfeita, que você vai entender, que você vai aprender que aquela vai ser a forma a qual Deus vai se comunicar com você. Para ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar atentos àquilo que está à nossa volta. Nós precisamos estar atentos àquilo que nos rodeia. Deus se faz compreensível por um meio comum. É o que eu disse. Deus ele quer que você o entenda. Deus ele precisa que nós temos entendimento daquilo que ele está falando. Então Deus ele jamais vai chegar a mim e se manifestar de uma maneira que eu não vá compreender. É como se Deus tivesse, de uma certa forma, seria uma perda de tempo. Então Deus é muito objetivo naquilo que faz. Deus ele vai se comunicar de uma maneira assertiva. Quando esperar por uma resposta da sua parte, não procure muito longe, tá? Fique atento ao que está perto. Deus está ali perto de você. Existem muitas vozes que nos rodeiam, que nos trazem confusões muitas vezes. Então procure chegar mais perto do Senhor, procure estar mais perto do lugar onde Ele possa falar com você, onde os ruídos à sua volta sejam eliminados, para que fique somente a voz do Senhor. Satanás e seus demônios tentam o tempo inteiro criar ruídos, para que a voz do Senhor não seja clara aos nossos ouvidos, para que a gente caminhe perdido, e perdidos somos presas fáceis. Então, chegue mais perto para ouvir a voz de Deus, elimine os ruídos e a comunicação vai ser perfeita. O capítulo 3 de 1 Samuel ele é dividido em 3 partes. Do 1 ao 14, Deus vai chamar Samuel. Samuel relata a visão para Eli dos versículos 15 a 18. E dos versículos 19 a 21, Deus está com Samuel. Então, Deus o chama, Deus vem ali, ele vai por 3 vezes, ele não entende. Por 3 vezes ele vai procurar o sacerdote Eli.
A Bíblia começa o capítulo dizendo, no versículo 1, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli, e naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, então, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que não conseguiam mais enxergar, estavam deitados no seu lugar de costume. E a lâmpada de Deus, versículo 3, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Duas coisas importantes nesse capítulo aqui, antes da gente ir para o próximo, é muito interessante, eu não posso deixar de falar isso aqui. Primeiro detalhe, naqueles dias, o versículo 1 diz que naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram mais frequentes. Isso aqui é um reflexo de um sacerdócio que é totalmente inútil, um sacerdócio que não faz com que o povo avance, um sacerdócio que permite limitações, pecados e muita destruição no meio do povo de Deus. Então nós temos que tomar cuidado em qual tipo de sacerdócio estamos vivendo hoje. Por quê? Quando nós não temos mais a voz do Senhor nos direcionando, quando nós não temos as visões do Senhor direcionando, automaticamente nós somos presas fáceis ao inimigo. Deus, desde o começo, Ele faz com que o povo caminhe avançando, desde o Egito, desde o deserto ali, o povo está sempre em constante avanço. Agora, por causa do pecado, por causa do esfriamento espiritual, por causa do comodismo, talvez o povo se acostumou com a presença de Deus, o povo talvez tenha se acostumado com as vitórias, o povo tenha se acostumado com a glória de Deus lutando em seu favor, e aí ele começa a deixar o poder de relacionamento com Deus de lado. Isso causa cegueira espiritual, isso causa a surdez espiritual e automaticamente isso gera a morte espiritual. O povo então não tem mais fome e sede pela presença de Deus. Versículo 3 diz que a lâmpada do Senhor ainda não havia se apagado, ou seja, ainda tem mais de Deus para ser derramado. Enquanto a luz de Deus está acesa, ainda há coisas a serem liberadas para as nossas vidas. Eu ouso dizer para você que me assiste, ainda a lâmpada de Deus não se apagou. A Covid, os problemas, a pandemia, a falta de emprego, a dificuldade e muitas mortes, enfim, tudo isso não significa que a lâmpada de Deus se apagou. É momento de chegarmos mais próximo, é momento de chegarmos mais perto dessa presença. Samuel estava deitado na frente da arca de Deus, ali era o lugar de um verdadeiro sacerdote. Eu tenho que me acostumar a estar no lugar onde a presença de Deus é palpável, onde o sobrenatural acontece. Esse é o seu lugar. Então, esse é o reflexo de um sacerdócio real, santo, eleito do Senhor que está sendo levantado. Esse é o lugar onde a minha habitação deve acontecer. É na presença de Deus, é no lugar onde Deus se manifesta, se revela. E aí, no capítulo 4, nós vamos ver que a glória de Deus se foi de Israel. Samuel capítulo 4, nosso último capítulo de estudo desse vídeo do dia de hoje, Samuel capítulo 4, o texto da Bíblia, a palavra de Deus vai nos mostrar o cumprimento da profecia que anunciava o juízo de Deus sobre Eli e sua descendência. No final do capítulo 3, o Senhor então diz a Samuel que a família de Eli vai sofrer, que eles vão pagar pelos pecados que eles estão cometendo. Tudo começa com uma derrota inicial dos israelitas diante dos filisteus. Eles vão para a batalha, eles começam ali, eles têm uma derrota e aí eles pedem para que tragam a arca da aliança, para que levem a arca da aliança até o lugar, porque a arca é o símbolo da vitória. Imediatamente então Ofni e Finéias, ou seja, os filhos de Eli, são os que carregam a arca de Deus até a batalha contra os filisteus. E eu te pergunto, será mesmo que eles têm autoridade para carregar a presença de Deus? Será que esses sacerdotes que manipulam, esses sacerdotes que fazem pouco juízo, que fazem um desprezo total dos verdadeiros valores do reino de Deus, esses caras que fazem pouco caso de Deus, agora na hora da sua necessidade querem carregar aí nos seus ombros a arca do Senhor, e você acha que isso vai fazer efeito? Você acha que nós, hoje em dia, vivemos a nossa vida sem reverência ao Senhor, sem amor, sem relacionamento, vivemos aquela vida de cristãos que só chegam a Deus quando precisam de algo e que em algum momento oportuno querem mostrar que carregam a presença de Deus? Você acha mesmo que Deus vai se alegrar com isso? O resultado desse ato, dessa indisciplina,
indisciplina, dessa tolice que eles cometem, é uma derrota. Então eles vão perder essa batalha. Tudo começa com essa história aqui. Eles têm um contexto muito difícil. Ofni e Finéias são os responsáveis pela condução da Arca do Senhor até o lugar onde o povo está. O exército israelita, ele se alegra quando chega a Arca de Deus no meio da batalha, porque eles sabem que historicamente, sempre que a presença de Deus, sempre que a arca chegava ali, os sacerdotes que antes caminhavam em santidade, que antes caminhavam em reverência, eles sempre carregavam a arca do Senhor e a vitória era garantida. Agora, será que o povo de Israel, será que todo o povo de Israel sabia o que realmente esses sacerdotes faziam? Porque a palavra diz que eles se animam e que há uma grande gritaria no meio do arraial do povo de Deus, do exército de Israel. E os próprios filisteus ficam assustados porque eles já viram algo acontecendo, eles já viram que o povo de Deus, eles sabiam de tudo que Deus fez, de todas as vitórias que Deus tinha dado. Dessa forma, então, os filisteus eles acabaram entrando em batalha e eles triunfaram de uma maneira muito feroz contra o povo de Israel. E os filhos de Eli, eles foram assassinados e a arca de Deus levada pelos seus inimigos. Deus tinha falado ali que os filhos de Eli, eles morreriam e que no mesmo dia Eli também iria morrer. Agora, volta um homem foge dessa batalha quando vê os filhos ali assassinados, quando vê que os filisteus tomaram a arca de Deus. Esse homem corre e volta para contar ao sacerdote o que realmente aconteceu. E quando ele fica sabendo da arca que representava a presença de Deus, ela havia sido levada pelos inimigos, pelos filisteus, ele cai para trás, ele bate o pescoço e morre. A Bíblia relata que ele era um sacerdote grande, bem gordo, e que por causa do seu peso ele acaba ali sofrendo essa fratura no pescoço e acaba morrendo. A sua nora estava grávida, quando ela ouve que a arca de Israel também, que a arca da presença tinha sido levada embora, ela entra em trabalho de parto. Naquele momento ela também morre, ficando viva somente a criança. As parteiras a chamam de Icabode, que significa a glória de Deus se foi de Israel. Então, nós devemos temer ao Senhor e a sua palavra, nós não podemos brincar com a santidade do Senhor. Eli alertou os seus filhos, mas eles não lhe deram ouvidos, e com isso, o juízo de Deus foi derramado sobre eles, e apenas em um dia, a geração que não ouviu a Deus morreu, a geração que não temeu a Deus morreu. 1 Samuel capítulo 4 é dividido em 3 partes. A primeira, do versículo 1 ao 8, fala sobre a batalha entre os israelitas e os filisteus. Do 9 ao 11 ele fala sobre a morte de Ofni e Finéias, os filhos de Eli. E dos versículos 12 ao 22 ele diz que a glória de Deus se foi de Israel. Uma geração de sacerdotes, uma linhagem de Arão está se encerrando aqui porque não obedeceu e porque não foi fiel a Deus. Uma geração de sacerdócio corrompido, uma geração de sacerdócio que não leva a sério a presença de Deus, uma geração de sacerdócio que não valoriza a glória de Deus, está agora eliminada do meio do povo de Israel. Samuel vai surgir como sacerdote, vai surgir como líder, o povo já o reconhecia como homem de Deus, mas infelizmente nós vemos aqui o que a falta de comprometimento com o reino, o que a falta de comprometimento com Deus traz a desgraça para o meio do povo. A arca foi tomada, a arca, o objeto da presença de Deus, foi tomado do meio do seu próprio povo por falta de discernimento, por falta de entendimento, por falta de amor, por falta de zelo, por falta de compromisso com o reino de Deus. E aí, para finalizar o nosso vídeo, o nosso estudo de hoje, eu te pergunto: quem é você no reino de Deus? E aí, você quer ou não quer ouvir a voz que te chama para viver um propósito, a voz que te chama para viver e edificar o reino de Deus nessa terra? Samuel foi esse homem, ele não entendia, ele não conhecia o reino, ele não conhecia o que o Senhor tinha de mais precioso, mas ele ouviu. E ao ouvir, ele estava deitado, ele estava no lugar onde a presença de Deus é palpável. Não adianta eu querer ouvir a Deus, eu querer viver propósitos com Deus e estar longe da sua presença. A presença de Deus nos revela propósitos, nos revela dons, nos revela uma série de coisas que nós vamos viver em nossa vida. E eu oro agora em nome de Jesus, para que venha um sacerdócio real, santo, eleito sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que nós possamos ser como Samuel e não como Eli, que nós não venhamos a cometer os erros que Ofni e Finéias cometeram,
que os seus pecados são expostos, mas a raiz que começa dentro deles, provavelmente foi por se acostumar com o sobrenatural, por trazer aquilo que é santo, por trazer aquilo que é sobrenatural, por trazer aquilo que é precioso de uma maneira simples, de uma maneira comum. Então que nós possamos agora, em nome de Jesus, ter em nossa vida, em nosso viver, em nosso dia a dia, a consciência de que o sobrenatural de Deus deve ser tratado de uma maneira diferenciada, que a visitação, os nossos momentos com o Senhor sejam especiais, e que em nome de Jesus haja fome e sede pela palavra, que não venha ser uma geração que se acostumou com a cegueira e a surdez espiritual. Então, Deus abençoe seu dia em nome de Jesus, que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.